e o Marcos enquanto desenvolvedor de jogos. Ele vai explicar um pouquinho, né, mas como a Mércia já introduziu, nossa convidada hoje seria a Raquel, mas ela, né, infelizmente, ficou doente nesse meio tempo, e o Marcos prontamente esteve aí disponível para estar com essa conversa, porque trazer, né, esse trabalho que a Soweto faz em relação ao mundo dos jogos, na indústria dos jogos, é muito importante a gente estar difundindo isso. Então, enfim, queria agradecer a presença de vocês, viu? Obrigada, e obrigada também para quem está aqui na sala. A gente está aqui falando, mas também a nossa proposta, a gente ouviu um pouquinho o trabalho deles, a gente vai jogar hoje 2 jogos, tá? Só para poder explicar para vocês. O Nia, que foi um jogo desenvolvido por uma turma que o Cinema Nosso teve no ano de 2020, uma turma de produção de jogos, feito só por mulheres negras, né, por jovens negras de 18 a 29 anos. E ele está aqui no mundo digital também. É um jogo analógico, né, um jogo físico, mas a gente colocou numa plataforma digital para a gente conseguir compartilhar com vocês como ele está, como ele é. E também vamos ver o jogo que a Soweto fez, que também está muito alinhado com o tema afrofuturismo, tá? E o pessoal que está aqui na sala, se estiverem também, quiserem falar alguma coisa também, fiquem super à vontade. A gente vai fazendo essa grande roda aqui virtual, viu? Queria pedir para quem está assistindo a gente pelo YouTube, né, seja da rede ou seja do Cinema Nosso, para poder curtir o vídeo, se inscrever no canal, né, seguir a gente, seguir as 2 plataformas, e tem muita novidade aí legal também para acontecer, viu? Então, eu queria convidar para parar de falar, né, que eu estou falando muito já. Queria convidar a Mayara para se apresentar. A Mayara, falar um pouquinho sobre você e já falar também um pouquinho já sobre o CTO, sobre o que o trabalho de vocês tem a ver com esse tema que a gente está trazendo hoje, de narrativas afrofuturistas, que tem a ver com afrofuturismo, se tem a ver ou se não tem, o que acontece. Seja bem-vinda. Mayara, querida. Gabi, posso um pouquinho antes de você começar, Mayara? Claro. Tá lembrando que a gente está numa sala, a gente está ao vivo lá nos canais de YouTube, mas a gente está com uma sala aqui com muitas mulheres especiais, todas da América Latina. Então, para a gente lembrar, né, Gabi, de respirar ao falar, que a gente está falando aqui com o nosso português, e elas estão super entusiasmadas também de escutar a nossa forma de falar também, acho que elas vão acompanhar bem, mas a gente tem que ir com mais despacio para falar, com mais claro. Quero agradecer aqui a presença, deixa eu ver, da nossa parceira, deixa eu ver se ela ainda está aqui na sala, da Alejandra, do Teatro Sépia, que vai estar presidindo também logo. Olá, Alejandra! Bem-vinda! E aí, como a gente está falando de afrofuturismo e tem a ver com ancestralidade, a Alejandra é o nosso membro maior, como se fala em espanhol, né? Da qual a gente deve sempre referenciar antes de começar qualquer roda. Então, a gente não pode abrir essa fala sem primeiro te escutar, e para acalentar o nosso coração, Alejandra. Bem-vinda. Abre aí o áudio. Sí, perdón. Un gusto estar con ustedes y intentar entenderlas y bueno, nada, que es un alegrón podernos encontrar y poder hablar. ¿Hay algo en específico que me estés pidiendo o simplemente que comentara? Não, é só para dar boas-vindas e falar de vocês, aproveitar aqui antes da gente, do Marco se apresentar, da Mayara, fala aí sobre o teatro negro argentino, afro-argentino. Bueno, yo trabajo en teatro, la afrodescendencia, la afroargentinidad y la afrodescendencia, porque hay una gran parte del movimiento afro que somos migrantes, por lo cual somos de la diáspora y intercambio, digamos, las figuras, pero siempre pensando en la mujer,
el centro siempre es la mujer negra. E intentamos que sea el hoy y el ahora, de manera de que nos alejemos de esa visión que solamente somos figuras coloniales y no figuras actuales que nos embarazamos, tenemos que alquilar un departamento, nos quedamos sin trabajo, entramos en la academia a enfrentar un mundo eurocéntrico, en fin, en fin, en fin. Obrigada pela sua bênção e estar aqui na nossa abertura, Alejandra. Sei que você vai agora entender um pouco o que a gente está fazendo, trazendo todas essas histórias para sistematizar nos games e no teatro aqui no Brasil, que a Maiara vai falar um pouco aí do Teatro das Oprimidas. Bem-vindas à nossa roda. E agora, desculpa, Maiara, passo para você, porque quando a gente tem pessoas com maiores na nossa roda, a gente precisa dar a primeira fala. Claro, super necessário. Eu que agradeço. Acho que ouvir a Alejandra é muito bom. É muito prazer em conhecer mesmo sendo por esse quadradinho. Acho que, como a companheira falou anterior, eu quero dar bom dia, boa tarde, boa noite para todas as mulheres que estão nos assistindo, para as que estão aqui na sala. Vou tentar falar com espaço, porque como Gabi, a gente tem um ritmo muito acelerado, um dendê lá na frente, né? As paradas sempre estão assim, muito incrível isso. E isso tem a ver com afrofuturismo, né? Com um presente que é sempre acelerando e caminhando para o futuro. E aí eu me apresento, né? Eu sou Maiara Carvalho, estou coordenadora do projeto Teatro das Oprimidas, aqui no Centro de Teatro do Oprimido. Também faço parte do colegiado gestor da instituição. E é muito bom estar aqui, né? Estar aqui conhecendo e estar aqui pela primeira vez nesse evento que vem aí de uma caminhada e também de um fortalecimento de mulheres, assim. É muito, muito bacana. Cheguei no finalzinho da outra conversa e fiquei bem feliz de ver os corpos, de ver as narrativas, de ver a troca que estava acontecendo. Então, eu como coordenadora do Teatro das Oprimidas, eu vou compartilhar um pouco, não da minha trajetória em si, eu vou trazer um pouco da trajetória do que a gente vem fazendo, de que estética a gente vem fazendo, e que conexões, né, isso tem a ver com o afrofuturismo. Eu fiquei pensando, caraca, a Gabi me convida para o afrofuturismo, só fiquei pensando no futuro, o tempo inteiro no futuro, e eu falei, caraca, vamos lá, vamos pensar que conexões com o teatro do oprimido, com o teatro das oprimidas, sobretudo com uma estética feminista, né, tem a ver com essa temática. Então, acho que eu trago um pouco do objetivo, né, do que a gente... Que metodologia é essa, né? A gente está falando de uma metodologia que visa dar protagonismo da voz às pessoas oprimidas, né? A desmecanizar os meios de produção através do teatro, né? Que é uma ferramenta que por muitas das vezes está, né? Na mão de quem pode fazer, de quem pode produzir e de quem pode dar as pautas. Então, a gente faz esse teatro com o objetivo de analisar, né, e representar as opressões para buscar compreender esses mecanismos, né, e o funcionamento deles para a gente lutar contra, para a gente superar, né, para a gente confrontar a estética do opressor, a estética que não nos representa. E aí, pensando nessa estética que não nos representa, a gente vem investigando através da estética do oprimido. O que é a estética do oprimido? Eu fico pensando, poxa, a estética do oprimido que a gente faz aqui no Centro de Teatro do Oprimido tem a ver com ressignificar o que já existe, ressignificar o papel, ressignificar o jornal, ressignificar os nossos corpos em cena, né? Ressignificar tudo que às vezes está dado como lixo, ou está dado como descartável, ou está dado como não existente. Então, a gente vem ressignificar isso e também a gente vem ressignificar a imagem, a palavra, o som, que muitas das vezes, se a gente pensar na palavra, a gente não domina.
né? A gente, e aí quando eu digo a gente, esse preto, favelado, a gente que está num outro lugar, não domina alguns mecanismos. E quando domina, não é legitimado. Então, como é que a gente ressignifica? Como é que também a gente bota os nossos corpos nessa linguagem? E especialmente pensando no teatro do oprimido, né? Que é importante dizer que é uma metodologia sistematizada por um homem branco, Augusto Boal, né? E que a gente vem também questionando essa figura, que a gente também vem evoluindo a partir dessa figura. E aí a gente chega também no teatro das oprimidas, né? Que é importante dizer que é sistematizado, que é pensado e que é desenvolvido não só aqui no Brasil, mas também na América Latina e na Europa por Bárbara Santos, uma mulher negra que vem pensando esses corpos, essas corpas, né, na cena como protagonistas e buscando também alternativa para suas problemáticas, né? Não como vítimas, mas como pessoas que questionam um sistema que roda contra elas, né? Em várias ocasiões. E aí a Gabi falou assim, pô, a gente está aqui para jogar, né? E no jogo, no Teatro Oprimido, a gente também joga, né? E o jogo tem essa coisa, né? De vencer, de perder, de ganhar, de sair. E a gente está nessa. E aí, pensando nessas estéticas de idas e vindas, eu fiquei pensando, pô, a nossa estética, o teatro que a gente faz, tem muito a ver com o teatro da vida, com o jogo da improvisação, com o jogo que tem a ver com camelô, cara. Então, afrofuturismo tem a ver com as invenções do agora que servem para o futuro, e também do ontem, né? Então, a gente está muito aqui inventando as linguagens, inventando os fazeres, né? E usando referências que não são consideradas, e quando são consideradas, são vistas por quem tem poder, né? Por quem tem os mecanismos, como a invenção, mas sendo aquela coisa que já existia há muito tempo. Então, o nosso afrofuturismo, pensando nesse teatro, tem a ver com o nosso quintal, tem a ver com os nossos ancestrais, né? Tem a ver com a linguagem que a gente quer passar, com a mensagem que a gente quer passar e com o que a gente quer estimular. A gente, no CTO, a gente está trabalhando com, agora no projeto Teatro das Oprimidas, a gente está trabalhando com o intuito de multiplicar a metodologia, sobretudo a metodologia do Teatro das Oprimidas, né? Que a gente entende que a responsabilidade sobre o machismo, sobre o racismo, sobre todas essas temáticas que a gente vem problematizando, ela não é de um indivíduo, ela não é de um grupo, ela é de uma sociedade, ela não parte do micro, ela parte do macro, e ela precisa ser discutida numa instância macro, né? Então, pensando nisso, a gente quer expandir. A gente está aí em 7 municípios do Rio de Janeiro e a gente quer expandir. E, além disso, a gente está com os nossos grupos. E aí, com esse trabalho com os grupos, nesse trabalho de expansão, a gente que traz, né, que resgata do nosso quintal, e aí eu vou trazer 2 grupos que são referência para a gente aqui, o coletivo Madalena Anastácia e o coletivo Cor do Brasil, que são grupos de... O Grupo Cor do Brasil é um grupo composto misto por homens e mulheres, homens negros e mulheres negras, e a gente vem trazendo os nossos atravessamentos, né? O racismo que a gente passa nas lojas, o racismo que a gente passa pelo Estado, seja ele a polícia, seja ele as instâncias de educação, né? A gente representa isso. E nessa representação aí, Gabi e meu xará aí, pode, no sobrenome, pode compartilhar um pouco as imagens que eu trouxe, que é um pouco da nossa imagem, né? Do que a gente vem trazendo, vem investigando, e aí através daquilo que eu disse, dos nossos corpos, o preto no preto, né? Como é que a gente investiga aquilo que é descartável, aquilo que considerava descartável para a nossa cena, como é que a gente também dá uma linguagem que é nossa, né? Que valoriza o que é nosso, e que valoriza também a nossa imagem em cena. Então, eu queria compartilhar, cadê as outras? Se vocês pudessem ir passando, pode ir passando. As outras imagens. A gente, quando a gente traz essa abordagem, quando a gente traz o nosso corpo em cena com ressignificação do plástico, né, do papel, quando a gente traz a ressignificação de objetos como champinha, de garrafa,
de cerveja. Eu não sei se como é que fala em espanhol, a Mércia pode me ajudar nessa coisa do plástico, né? A gente aqui no bate-papo, que a gente vem ressignificando tudo que pode ser descartável para potencializar a nossa cena. Né? E também usando as linguagens das nossas danças ancestrais. E aí, isso é que eu considero como afrofuturismo, né? E que a gente vem investigando também como o afrofuturismo, que é o hoje, o ontem e o lá na frente, né? E que estimula a juventude. A gente tem um grupo de jovens de 14, 15 anos que está no complexo de favela do Viradouro, que para eles o amanhã não existe. Quando a gente vai conversar assim, e aí, pô, quais são os seus planos do futuro? Eu não sei nem se eu vou estar viva amanhã, pô. Acontece toda hora uma operação, acontece toda hora uma coisa. Então, quando a gente se coloca em cena, né? Quando a gente se coloca... Eu acho que ele está com dificuldade para passar as imagens, mas tudo bem, as imagens no momento chegam na nossa conversa. Quando a gente Desculpa, eu tive que compartilhar uma por uma, que aqui não teve tem um probleminha. problema. Não sei se todo Não mundo tem, conseguiu ver, senão eu faço de novo. não tem problema. Quando a gente se coloca com esses corpos em cenas para falar do presente, a gente estimula que outros corpos e que essas invenções que estão aqui agora, né, na urgência, seja ela do camelô, seja ela dos nossos quintais, seja ela das nossas vós, das nossas avós, seja ela dos nossos tios, seja ela de quem for, né, tem a ver com esse presente preto que se estabelece no futuro. Então, acho que compartilhando assim um pouco de como a gente vem produzindo, de como a gente vem fazendo, acho que é esse o caminho, sabe? A gente vem criando as nossas narrativas, a gente não traz nada pronto, não tem nenhum autor para nos seguir para nos trilhar, a gente cria as nossas próprias narrativas, a gente cria a partir do que tem agora os nossos textos, os nossos figurinos, a nossa própria estética, a estética que tem a ver com o que a gente quer espelhar e com o que a gente quer produzir enquanto potência, sobretudo enquanto mulheres, que somos maiorias, né? Que somos maiorias, seja... eu fui numa atividade esses dias que uma das companheiras compartilhou isso, né? Nós somos filhas, nós somos mães, nós estamos em todas as pontas. Então, como é que nossas vozes, nossos corpos, as nossas estéticas pretas, se tornam representatividades de ensino, de fazer, de produzir e de pensar o futuro. Eu acho que é isso, gente. Obrigada. Eu acho que, não sei se eu passo a bola para quem, mas está aí. Obrigada, Mayara. Muito bom te ouvir. Esse movimento muito também que o afrofuturismo, na verdade, é isso, né? É um movimento, né? Então, tem muito envolvendo a questão da estética, movimentos políticos, né? Atos políticos, e desse lugar da gente contar as nossas próprias histórias, né? Pensando no passado, né? Baseado na ancestralidade, para pensar o presente e construir o futuro, que o futuro, na verdade, é o hoje, né? Não necessariamente é o amanhã. É desse lugar que você falou, né? A gente, muitas das vezes, sabe se o amanhã existe ou não. Né? Tem até uma música que fala sobre isso, né? A música dos Racionais, muito desse lugar de que o amanhã não existe, né? Então, o afuturismo também vem muito nesse campo da gente construir e começar a colocar essas narrativas, essas histórias no lugar decolonial, né? No lugar de rompimento do eurocêntrico que fala sobre a gente começar a se apropriar da nossa própria história, não só africana, mas também diaspórica e trazer uma outra roupagem, que é a roupagem verdadeira, né? Do que a gente é, de como a gente vive. Então, é muito importante a gente entender esse lugar, né, como a gente colocou no nome dessa conversa. Desculpa, eu acho que eu estou falando muito rápido. Eu vou me animando, realmente vou falando rápido, perdão. E aí, meninas, pessoal que está aqui na sala, vocês podem também interagir com a gente, falando e tudo mais, tá? Mas é muito importante a gente entender isso, né? Que esse movimento afrofuturo
está na cultura, das culturas como um todo, né? Então, está dentro do teatro, está dentro da música, dentro da literatura, e é importante a gente conhecer esses espaços que contribuem para esse movimento, para a existência desse movimento, né? E também a gente conhecer os protagonistas desse movimento. Então, acho que não acabou por aí, Mayara. Acho que daqui a pouco você deve retornar aqui para a roda da... Na verdade, você não vai sair da roda da conversa, né? Você vai se manter aqui. Mas queria passar a bola agora para o Marcos, para a gente entender um pouco como essa narrativa afrofuturista tem aparecido na indústria dos jogos e trazendo o caso da Soderil, né, que é uma empresa de jogos aqui do Brasil, que trabalha justamente nessa área e nessa perspectiva, mas eu gostaria que o Marcos apresentasse um pouquinho para vocês e se apresentasse também, obviamente. Oi, pessoal. Deixa eu ver aqui. Dando para me escutar bem? Dá sim. Boa. Eu vou me apresentar aqui para vocês. Eu me chamo Marcos Silva, sou um homem preto de pele clara. Atualmente, agora, eu tô com óculos preto. Eu tô com boné preto também. Eu tenho olhos castanhos escuros e cabelo castanho escuro. Tô usando uma blusa cinza e uma blusa cinza e uma camiseta lilás. E no meu fundo é branco. Assim, vocês têm uma audiodescrição minha também. Bom, poder estar aqui hoje é uma honra imensa e um grande desafio também, porque eu estou trazendo parte não só do que a gente faz, mas também do que a Raquel traz, né, na pesquisa dela, no conhecimento dela. E é uma pena que ela não esteja aqui, vocês iam adorar escutá-la, mas ela está lá se cuidando da garganta. Espero que ela fique bem o quanto antes possível. E apresentando um pouco a Suderil é um estúdio de jogos focado em narrativas afrodiaspóricas. A gente criou esse estúdio, eu e a Raquel, lá no término da nossa faculdade, em 2018, quando, no meio de um incômodo imenso, tanto de se adequar na indústria de tecnologia, porque nos formamos em análise e desenvolvimento de sistemas, a gente também, por não encontrar espaço no mercado de trabalho, também não encontrávamos espaço no momento de diversão, que eram os jogos, né? A gente sempre usou esse espaço lúdico dos jogos como um espaço de troca, e bem no momento que a gente estava ali estudando bastante sobre o nosso espaço de negritude, veio esse incômodo, né? Pera, por que eu sempre vejo uma representação bem estereotipada sobre pessoas pretas nos jogos? E parte desse incômodo se transformou em uma missão de vida, né? A gente sempre entendeu que os jogos são e um meio muito divertido, que conecta com muitas pessoas, e por meio deles a gente escolheu contar parte das nossas histórias, do que a gente acreditava que seriam potenciais transformações de mundo. Então, a gente teve a oportunidade de fazer diversas coisas muito legais. Uma delas foi fazer um jogo adaptado no quadrinho do Marcelo de Salete, um jogo chamado Angola Janga, que fala sobre o período de escravidão, em específico sobre o Quilombo de Palmares e seus personagens. Aliás, a obra do Marcelo de Salete é uma obra incrível, eu recomendo que todos e todas possam pesquisar, é uma obra magnífica. A gente também teve a oportunidade de fazer um jogo que a gente vai apresentar aqui também hoje, que chama Aya, que é um jogo que fala sobre ancestralidade, afeto, natureza, e de um jeito muito carinhoso, porque era uma busca nossa, né, tocar nesses assuntos, né? E também a gente está fazendo, né, um jogo que fala sobre beatbox, que é um jogo chamado One Beat Me. A gente queria muito falar sobre a cultura hip hop, como ela influencia a nossa vida e interfere nesses espaços, né? E esse jogo a gente está produzindo ele, então espero que em breve a gente tenha mais novidades. E para começar a falar um pouco mais sobre como a gente cria, como vem esses insights criativos, eu queria muito compartilhar com vocês uma animação que a gente teve a oportunidade de fazer junto com a Vivo e a Coração da Selva em 2020. E se vocês puderem colocar para a gente. Vou botar aqui o vídeo. Aí, Marcos, no jogo,
queria que você pudesse compartilhar com a gente também para eu ver aqui, tá? Mas o vídeo para compartilhar aqui com você. Ok, Vocês me falem se está funcionando, se está aparecendo para vocês. ok. Aparecendo? O vídeo? O vídeo está ok. Tá, tá. Se estiverem ouvindo também. Acho que eu não escuto o som. Está ouvindo? Agora não sei como é que eu posso fazer aqui, mas a gente pode dar prosseguimento. Eu sei que o áudio vai fazer muita diferença. Então, a gente pode dar prosseguimento e aí a gente compartilha aqui o link. Sim, sem problema. Assim como Sem compartilhar aqui o problema. áudio. O Sankofa, eu posso falar dele sem depois apresentarmos. Ele é uma animação que a gente fez em conjunto com a Vivo, que é uma empresa de telefonia aqui do Brasil. E foi uma obra incrível e magnífica no espaço da gente poder falar um pouco de algo que a gente queria falar há muito tempo e acabou surgindo nesse espaço da animação, né? Que é uma linguagem muito próxima também dos games. As animações, elas tendem a atingir um público, não só hoje, não só tão jovem, mas eu acho que principalmente um público que está aberto a ver desenhos e construir um imaginário sobre isso, né? Então, acho que a animação é uma ferramenta de viabilização de, de algo imaginário, eu quero dizer mais nesse sentido. E Sankofa Trem, só explicando, né? É um trem subtransatlântico que vai de Bahia até Angola, né? Esse era o princípio que a gente tinha quando a gente criou essa animação. A gente queria falar sobre afrofuturismo e queria também entregar uma mensagem de como o afrofuturismo ele pode ser lido e enxergado de uma forma um pouquinho diferente, como tradicionalmente a gente vê na indústria filmográfica ou de animação, ou até mesmo literária, né? Porque, né, a gente ama e a gente acompanha muitos conteúdos de produções negras focados em afrofuturismo, só que a gente vê sempre uma tendência sobre a representação de um mundo distópico. E isso parte porque é de fato uma linguagem do afrofuturismo, né? O afrofuturismo serve muito como essa ferramenta de, por meio do imaginário, poder construir críticas a sistemas autoritários, e é uma função muito, muito importante. Mas eu acho que a repetição, ela às vezes coloca a gente em espaços iguais, né, em comum. E a gente queria muito trazer a possibilidade de falar de outros assuntos, né? Então, só para vocês entenderem como foi a relação criativa do Sankofa, a gente queria que as pessoas entendessem primeiro o que é o Sankofa, né? Esse Sankofa é uma dinkra africana que fala sobre um pássaro, né? Um símbolo que conta a ideia de um pássaro que sempre anda para frente com a cabeça virada para trás. E ele tem uma simbologia muito forte sobre sempre estar caminhando para frente, mas não esquecer o passado, esquecer tanto os ancestrais, os griots, e assim como também ele caminha para frente e está sempre próximo do mais novo também. Então ele tem essa simbologia. E partindo dessa ideia do Sankofa, a gente começou a pensar como que a gente poderia apresentar isso, né? E foi dentro de uma conversa, né, que estava eu, a Raquel e o José Wilson, que somos nós três no estúdio, nesse momento, a gente estava falando muito sobre algumas coisas que geralmente também não ficam muito presentes, tanto nas animações quanto nos jogos, que são contos dos mais velhos, sabe, de pessoas, dos nossos ancestrais. E eu lembrei muito de uma história do meu avô. Eu estou aqui de São Paulo, né? Eu nasci em Guarulhos, São Paulo, mas meus avós são do interior de Minas, no município de Manga, que fica ali quase divisa com Bahia, né? Eu lembro de pequeno escutar histórias da minha avó, que o pai dela não vinha para São Paulo porque ele não confiava no pássaro de metal, né, que é o avião. E ele só andava de trem, de
ferroviário, né? Sobre a malha ferroviária que tinha na época e que a gente sabe que com o tempo foi sendo substituída pelas grandes estradas aqui no Brasil, né? Então, na hora assim que a gente estava falando sobre o Sankofa, sobre olhar para trás, ver essas histórias, né? A gente começou a discutir e veio muito a canção do Milton Nascimento, né? Ponta de areia, ponto final, que é uma música que fala sobre uma malha ferroviária que desaparece e com isso causa um impacto imenso em todo o ecossistema de pessoas que viviam ali juntos, né? E isso trouxe para mim a mesma história do meu avô, né? E a história de muitas pessoas que moram, por exemplo, aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro e que se deslocaram, né, das regiões norte e nordeste até chegar nesse eixo de oportunidades, né? Então, quando a gente pensou nessas histórias, a gente falou assim, poxa, e se a gente criasse um trem que não só levasse essas pessoas para onde elas quisessem ir, mas que levassem elas para o lado mais ancestral dela, né? Para uma possibilidade delas se reconectarem à África. Então, a gente criou um conceito de um trem subaquático, né? Aparecem ali algumas cenas, e a ideia é de que ele atravessa o oceano por debaixo por debaixo, né? Ele vai andando pelo oceano. Então, foi muito especial fazer esse projeto. A gente fez diversas pesquisas sobre como poderiam ser as representações gráficas e como poderiam ser as conexões. E eu acho que aí aparece esse pilar que eu comentei, né, sobre talvez ir para uma direção um pouquinho diferente de afrofuturismo, que é o espaço de reconhecer que a tônica do afrofuturismo ela pode ser uma crítica, mas a gente repetidamente vê as obras focadas em pessoas negras de um espaço de dor. Então a gente voltou ao passado e repensou o que teria acontecido se mesmo o Brasil em colônia tivesse tido uma revolução negra e a gente tivesse conseguido quebrar esse sistema escravocrata. E daí surge a ideia de que nesse ano, né, que o Sankofa já está pronto, é um Brasil onde a capital do Brasil não é ali em Brasília, na Bahia, e de que todo um sistema é, de sociedade está muito mais integrado à natureza, muito mais integrado à ancestralidade, muito mais conectado à África, né? E daí nasce o Sankofa. Então, eu quis compartilhar um pouco desse processo com vocês para mostrar um pouco sobre como criar, né, mundos afrofuturistas, criar conceitos afrofuturistas, podem partir de lugares muito diferentes. Como a Mayara comentou, né, às vezes a gente pode ressignificar o lixo, né, o que as pessoas não importam e dar uma vida, assim como a gente também olhava muito para, tipo, histórias esquecidas, sabe? A gente queria muito contá-las. E foi muito importante. Foi legal. Sim, sim, incrível, Marcos. Queria saber se alguém aqui que esteja aqui na mesa, aqui na sala, gostaria de falar alguma coisa. A gente ainda vai jogar, tá? O jogo Guia. Marcos também vai apresentar o jogo Aya, que esse não tem como ser, não é multiplayer, né? Mas eu acho que também tem muito a ver com a conversa de hoje. Mas, enfim, queria dar a palavra para a mesa que está aqui para a gente conversar de fato, né? Vou ficar uma coisa unilateral, se alguém tiver alguma coisa para comentar. E, por enquanto que as pessoas estão tomando florais, vocês podem abrir o microfone, tá? Só vou falar com as pessoas que estão no YouTube, da rede, do Cinema Nossa, agradecer a presença, pedir para se inscrever, curtir também o vídeo, compartilhar. Essa gravação vai ficar salva para todo mundo. E aproveitando também, né, ainda conduzindo nessa temática, né, que a gente está falando, aqui dentro do Cinema Nossa a gente também tem muito esse movimento, né, de trabalhar muito com esse conceito, né, principalmente a partir das criações, né, das nossas alunas. Ano passado a gente teve 3 formações, uma de cinema, uma de jogos e de séries que tiveram como inspiração a Carolina Maria de Jesus, e que também tem muito desse lugar que o Marcos falou agora, de olhar para trás, né, de ouvir os mais velhos, né, de entender a produção que já foi feita e criar outras a partir dele também, né?
E também, às vezes, até mesmo essas produções que já existem, também já se assemelham muito com as nossas próprias histórias, ver as semelhanças e as diferenças dentro dessas criações. E que a Alejandra abriu a câmera, se quiser falar alguma coisa, Alejandra, da sua experiência, acho que pode ser interessante também compartilhar, entender também, né, que muitas coisas nos aproximam, mas também entendendo que estamos em países diferentes, de repente, enfim, tem uma coisa interessante que a gente possa compartilhar aqui na nossa conversa. Não sei se alguém quer, se Márcia quer falar alguma coisa também. Posso, Gabi? Fica à vontade. Enfim, quem está aqui na nossa roda pode também falar aqui no portunhol que a gente, ou fazer perguntas, a gente traz. Eu queria trazer uma provocação para o Marcos. Primeiro, muito obrigado por você estar aqui. Orgulho demais de vocês. Vim lá, vocês, alguns anos atrás, enquanto uma pequena empresa, e sou toda orgulhosa de saber que vocês hoje estão fazendo coisas para Vivo. Que coisa boa para grandes empresas. Parabéns, de muita qualidade, de muita pesquisa, e isso é muito legal no estúdio de vocês, a centralidade na pesquisa. E isso fica estampado na estética também. Parabéns. E Obrigado. Maiara, que sabe que eu já sou fã. Então, eu quero trazer uma provocação também, assim, em relação à questão da associação entre afrofuturismo e ficção científica, ou a gente ter, por exemplo, nos jogos, né, eu vejo essa discussão e faço provocações em alguns estúdios quando colocam um personagem negro, né, dentro do jogo e já diz que é um conteúdo afrocentrado, né? Ou tem um espetáculo de teatro, né, Maiara, e tem alguns personagens que são negros, né? E aí eu queria trazer um pouco essa questão que também faz parte do afrofuturismo, a questão da afrocentralidade, né? Que é essa autoconscientização do nosso povo negro como agente de mudança dentro das artes. Enfim, vamos ir pensando e transpondo isso para as artes, né? No campo dos videojuegos, que fica mais claro lá para as nossas amigas, para os games, mas no campo do teatro, no campo do audiovisual. E, Gabi, antes da gente começar a jogar, eu acho que você tem que apresentar um pouco, e se der tempo, a gente podia apresentar que hoje a gente está comemorando a parceria com a Telecine. Está tão bonito o vídeo, acho que também vale a pena. Mas, enfim, essa provocação, Marcos e Maiara, vamos conversar um pouco aí sobre os conteúdos pensando na afrocentralidade, assim. Ótimo. Mayara, você quer comentar? Fica à vontade. Sim, bom, falando em específico da indústria de jogos, é bem complicado essa parte, né? Eu acho que existe muito um aspecto de cobrança do público. As pessoas, nos últimos tempos, compreenderam que elas, por comprarem, elas têm uma voz ativa dentro da cobrança das empresas que elas cobram, né? Que elas compram e consomem. E aí, eu acho que às vezes isso se traduz de uma forma muito negativa, no sentido de que a representatividade, ela se turvou, né, sobre a presença, e não é sobre presença, né, mas sim sobre consistência. Eu acho que a gente, por um bom tempo, cobrou presença, mas hoje, muito mais do que presença, a gente quer estar nas obras de forma consistente e não estar nas obras onde essa consistência não existe, né? E eu acho que eu vou ser bem direto para dizer assim, não existe talvez produção de afrofuturismo que não seja feito por coletivos e grupos de pessoas pretas. O que existe por essas grandes empresas é uma apropriação de uma linguagem estética que se distorce completamente quando você tenta reproduzir isso. E eu vou dizer isso porque, né? Eu tenho um contato com algumas pessoas que desenvolvem jogos aqui no Brasil, mas num contexto geral, né? A gente foi muito bombardeado por uma cultura norte-americana, europeia, asiática, né? Desde pequenos, né?
E é muito interessante ver que essas pessoas aqui no Brasil que tiveram isso como referência, e separar para pensar, né? Eu já perdi a conta de quantas vezes eu vi Lagoa Azul e de quantas vezes eu vi o, o filme de neve, sabe? De Natal, e eu nunca vi neve. Mas eu tenho um referencial imaginário preso dentro disso, né? Então, ao mesmo tempo que eu aqui, né, tipo, como desenvolvedor negro brasileiro, estou aqui, estou mirando outra cultura e eu tento acertar os símbolos e os códigos deles, isso, existe uma liberdade criativa, eu posso fazer isso, eu tenho essa liberdade, assim como qualquer pessoa pode criar qualquer coisa, e talvez pode, mas não deve, vou deixar esse adendo, eu sinto que a gente vai errar. Se eu tentar, sei lá, falar de uma vivência filipina, se eu tentar falar de uma vivência árabe, sabe? Se eu tentar falar de uma vivência nipônica, principalmente não sendo parte dessa cultura também familiar, é bem provável que eu vou errar. Então, eu sinto que as representações negras, elas no geral erram bastante. E erram, às vezes, por serem vazias, muitas vezes. Se sente que tem um personagem ali, mas ele não se integra com a narrativa. Erra, às vezes, pela saturação, porque vai pelo estereótipo. Erra, às vezes, pela homenagem, porque a pessoa imagina que está, nossa, estou super homenageando, mas é algo que às vezes até ataca. E, de um lado, isso, eu acho que vai de contra ao que a gente tem buscado, né? Eu acho que eu já fiz isso, essas discussões em empresas grandes, já tenho oportunidade de trocar com elas. A gente fala assim, vocês não vão conseguir atingir esse objetivo de forma paliativa só por esse caminho, não vai. Vocês precisam realmente criar um corpo que seja diverso para compreender as diversidades de personagens, né? Então, acho que parte desse princípio, por mais que seja uma questão mercadológica, a produção negra e ela precisa sobre uma representação, ela precisa estar diretamente atrelado a uma pesquisa, a uma consistência, a uma entrega o mais fidedigna possível, né? Eu acho que está no espaço. Eu me sinto muito contemplada com a sua fala e com as referências, né? Eu até morri de rir daqui, porque é muito isso mesmo. A nossa imagem de uns anos para cá virou mercado, né? Virou fruto de mercadoria, e quando ela é homenageada, quando ela é reportada, tem um quê de exótico, tem um quê de a pauta do momento, ou então é determinada a data, ou então, se eu não tiver, eu não vou vender, né? Inclusive, é até de espanto a gente ver agora algumas emissoras com repórteres negro adoidado aí. Então, tem, ao mesmo tempo que tem um quê de a gente precisa, porque existe uma cobrança, existe uma necessidade dessa representatividade, mas também tem o que está no momento, né? Quais são as pautas do momento. Então, acho que tem essas duas coisas aí, tanto no que tange essa produção mais audiovisual, mais dos games, mas também da gente, que está na estética da cena, né? Está aqui fazendo teatro. Então, como é que a gente também busca muito que a pessoa ela se entenda nesse lugar, que ela entenda o seu lugar enquanto pessoa negra, né? Porque às vezes a gente acaba reproduzindo também coisas que não tem nada a ver, que é exatamente contra a gente, e aí que a gente entre nessa cena também empoderado, né? Também consciente de quem somos nós, do que a gente quer passar, e do que a gente quer também projetar com essa imagem, aonde a gente quer alcançar, assim, que mensagem, porque o nosso corpo ele é mensagem mesmo que a gente não abra a boca, né? A gente já carrega textos. Então, que outros textos a gente acrescenta nessa cena, né? Que não é a reprodução de coisas negativas, né? De um assassinato das nossas narrativas em si. Eu queria até contrapor, Mayara, uma coisa muito interessante que a gente tem discutido é que a gente não necessariamente, quanto população negra, quer só representações positivas. A gente quer ter, por exemplo, o direito de ter o contrabalanço e de ter personagens violentos, de ter personagens
sabe? Que sejam complexos, que tenham camadas, né? E, ao mesmo tempo, eu compartilho disso com vocês porque é muito interessante, né? A gente faz jogos e a gente escreve roteiros, né? Escreve personagens. E eu queria muito escutar de você, assim, no aspecto da atuação, porque por mais que exista um roteiro e um personagem de atuação, principalmente de personagens negros, eles têm de ser feitos por personagens negros, né? Então, isso eu queria muito saber como que funciona para você também no teatro, né? A gente está nessa perspectiva, nessa linha, né, de pensar a nossa narrativa e de pensar esse corpo sendo representado por nós mesmos, né? E como você fala, de ter essa complexidade, porque a gente não é uma única coisa. A gente não é só o bom, a gente não é só o ruim, a gente não é só o magro, a gente não é só o gordo, a gente não é só o favelado, né? Sim, Então, é até, por exemplo, estranho, agora com o coletivo Madalena Anastácia, a gente discute como é que é ter corpos de mulheres no mestrado, no doutorado, professora, fora do Brasil, escritora, então, poeta, ter essas várias mulheres nesses diversos lugares é estranho, porque por muitas vezes essa mulher sempre foi representada como, sei lá, só a panqueira, só a barraqueira, sei lá. A mulher negra é o quê? A Tati quebra barraco, ponto, acabou. Então, ter essa versatilidade, né, e também ter essa versatilidade em cena, seja ela do bom e do ruim, é muito importante. Como você disse, que não dá mais para a gente ver, não cabe mais nem na linguagem, nem no corpo. Então, é exatamente esse caminho, né? A gente vem criando as diversas narrativas, os diversos atravessamentos com os nossos próprios corpos mesmo. sim. Você fala isso, eu lembro muito de quando a gente escreveu o roteiro do Sankofa, né? E sobre isso, né? Tipo, são diversos corpos, diversas existências, mas nós somos um corpo só, uma existência e uma perspectiva, né? Então, eu lembro muito da gente discutir no Sankofa, a Raquel falava assim, olha, eu quero que a personagem principal, a Luedi, né, o nome dela, que ela seja uma mulher trans. E aí eu lembro muito de falar assim, nossa, mas como que a gente escreve sob uma perspectiva de um corpo que a gente não performa, sabe? E eu lembro muito que a gente fez o roteiro e quando nos apresentaram que a Lin da Quebrada poderia ser a voz, a gente ficou muito feliz, porque a gente pediu para que ela se revisasse o roteiro, para que tivesse tipo, se fazia sentido, né? Se construía valor. Então, eu acho que isso deu para a gente uma perspectiva de que qualquer representação para fora de nós, ela precisa ser com e não para, né? A gente não faz jogos só para as pessoas negras, né? Tipo, a gente não empacota o negócio aqui, entrega e a gente começa a fazer cada vez mais junto, porque se você escuta as opiniões, não, isso não faz sentido, tipo, isso não tem aderência, as coisas ficam ainda melhores, né? Ai, gente, por favor. Eu queria aproveitar e fazer um convite para a gente tentar começar a jogar agora, aproveitando que a gente está falando dessas narrativas, aproveitar que a gente está falando de fazer com, né? A gente, como eu falei, na nossa a gente tem várias turmas em aberto. A gente também tem uma turma, né, que aconteceu em 2020, essa eu vamos ter outra turma de produção de jogos. Em 2020, a proposta foi fazer um jogo analógico, que é um jogo físico, dessa turma, que foi composta só por mulheres negras, foram 7 desenvolvedoras. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Estamos super bem. Ah, tá. Perdão, eu dei uma travada aqui, mas eu vou continuar. Se vocês não me ouvirem, vocês falam qualquer coisa. Eu dou uma pausa. Foram esse jogo, né, a Mia, a jornada de uma jovem negra, foi desenvolvido por 7 jovens e desenvolvedores de jogos, né, que tiveram essa experiência de desenvolver esse jogo coletivo. Teve muito dessa essência de entender, muitas das angústias que elas tiveram, né, ao longo da vida delas, da adolescência, de se entenderem enquanto jovens negros, de entenderem, de terem mais referências
né, de personalidade negras na sua própria construção enquanto pessoa, né, enquanto indivíduo, nasceu Nia muito com essa proposta de contar a história dessa personagem e o que os caminhos por qual ela passa, a jornada por qual ela passa ao sair de casa e chegar até a escola. Né? Então, a proposta desse jogo é contar essa primeira etapa dessa realidade dela, da vivência dela, desses dois mundos, né? Uma menina que veio de uma comunidade e estudando numa escola preconceituada, e o que ela precisa passar para conseguir se entender ali nesse processo. E é um jogo de tabuleiro e de cartas, né? Então tem essa proposta de juntar essas duas mecânicas. As cartas sempre têm, né, um aprendizado que a Nia traz ao longo da sua trajetória, então ela vai se deparando com várias personalidades, várias histórias ali, que vão ajudando ela a se entender e a se construir. Aqui no chat, a Erika colocou o link desse jogo. Então, eu vou. Quantas pessoas podem, Erika, acessar mesmo? Máximo 5? São no máximo 8 pessoas contando comigo. O jogo ele é para 4 pessoas, mais uma pessoa que tem que narrar. Então, ficam 5, 4 jogadores e uma pessoa na narrativa. Como temos 8 cadeiras, a gente pode preencher as outras 3 com pessoas que queiram só ficar vendo o jogo funcionar. Isso. E aí, então, fica o convite, quem quiser acessar o link para acho que mais 2 pessoas, mais 3 pessoas podem acessar. Eu não sei se eu entrei aqui. Mas, enfim, aqui eles também vai estar transmitindo para vocês assistirem. Não necessariamente para assistir precisa acessar o link, né, Erika? Porque a gente vai estar aqui compartilhando a tela. Mas só para vocês entenderem um pouquinho da mecânica, acho que a gente já pode entrar, Erika, para a gente conseguir ver o jogo. A gente entra, eu explico a regra do jogo e como uma das pessoas está compartilhando aqui no Zoom, né, todo mundo vai conseguir enxergar como é que é dentro do jogo, porque essa pessoa está compartilhando aqui com vocês a tela. Tá? Eu já entrei no jogo, estou esperando vocês entrarem para poder fazer a apresentação das regras do jogo, tá bom? Quem está compartilhando? Quem está fazendo o compartilhamento só para a gente... Acho que aqui está o perfil da Rede de Mulheres. Está compartilhando? Estavam compartilhando a tela, agora pararam. Eu não sei quem é que está compartilhando, mas eu posso compartilhar aqui para conseguir... Ou você pode compartilhar, Erika, eu não sei quem é que... Eu estou aqui pronta para compartilhar, tá? Então, pode ser você, porque aí eu fico nas regras. Isso. Aí, como eu vou narrar, né? Se alguém quiser narrar, tá livre, mas eu pensei para poder a gente fazer a dinâmica mais rápido, né? Eu já conheço o jogo, eu posso narrar para os jogadores. E aí... Isso. Estou tudo errado aqui agora. Mas Marco e Maiara, só para vocês entrarem no link que está aqui na nossa... O link acabou sendo diferente daquele que eu compartilhei com vocês. Eu estou vendo Rony e Marcos aqui dentro já. Então o Marcos já está. Maiara, se quiser entrar para experienciar, Mércia também fica à vontade. Estou tentando aqui. Acabou que estava aqui engatilhado, mas acabou saindo aqui, mas está carregando. Para quem está assistindo a gente, esse jogo está no nosso site do Cinema Nosso, cinemanosso.org.br. Tem lá
tem lá um site, né, de compra para quem quiser adquirir um jogo da forma física, tá? Esse aqui é só mesmo uma forma que a gente encontrou de colocar no digital para vocês terem a experiência de jogar no digital e conhecerem o jogo, tá? Mas esse jogo, originalmente, é um jogo físico, tá bom? Eu acho que agora vai. Peço um pouquinho de paciência. Apesar de se prepara, as coisas ainda continuam dando uma trabalho. Acho legal compartilhar também, quem quiser depois assistir um pouquinho mais sobre os desenvolvedores desse jogo. No canal do YouTube também a gente tem um vídeo explicando sobre ele, sobre como ele foi criado, né? Mas é um jogo bem bacana e que a gente quer estar compartilhando aqui com vocês. Romina vai jogar com a gente, Romina? Ainda temos vaga. Podem entrar quem quiser. Vocês estão vendo a minha tela? Eu tô vendo que essa tela está terminando de carregar. Tá nessa lição aí. O jogo, pessoal, ele, em tabuleiro físico, ele é para 2 até 4 pessoas, né? Até pela quantidade de cartas que a gente vai manusear. Porém, eu acredito que esse jogo, se você der um jeitinho brasileiro, você consegue usar ele de várias formas diferentes, porque ele tem mais de uma mecânica para usar. Olha só que bonito esse jogo, gente. A base do jogo é a seguinte. Aqui no nosso tabuleiro central, nós temos uma comunidade e uma escola. Só que você tem a jornada da Nia é descer da casa dela por um caminho tortuoso até chegar na escola, lá no asfalto. Para conseguir fazer isso, nós temos 3 níveis de tipos de pergunta nas cartas. Então, enquanto os jogadores estiverem na parte azul, eu vou pegar cartas do bolo azul. Quando estiver no rosa claro, e rosa choque, assim por diante, né? O que acontece? Acertando a resposta da carta, vocês podem pegar uma pecinha de caminho, que é essa pecinha bem aqui do lado. Aí aqui vocês vão poder pegar uma pecinha de caminho e colocá-la nesse espaço para montar a rota desde a casa da Nia até a escola. Só que vocês têm que necessariamente começar aqui na casa da Nia e ir descendo esse caminho tortuoso. Se vocês acertam a pergunta, vocês ganham 1. Se vocês erram, passa para a próxima pessoa, uma próxima carta. E existem cartas bônus e cartas de revés. Pode ser que, em vez de pegar uma carta de pergunta, eu pegue uma carta de revés e um caminho seja bloqueado, por exemplo, e você tenha que dar a volta. Ou pode ser uma carta bônus em que, em vez de uma pecinha, você possa colocar 2 e, assim, acelerar o ritmo da chegada da Nia à escola. Todas as perguntas foram criadas por essa turma de desenvolvedoras pautando no conhecimento negro. Então, todas as perguntas têm a ver com essa cultura e com essa história negra dentro da nossa sociedade. Então, a gente tem perguntas de cultura, de arte, de música, dança, literatura, e aí a gente vai descobrir essas perguntas aqui com vocês. A ideia
é que eu possa pegar uma carta, fazer a leitura, e então vocês podem debater em qual é a resposta, e a gente vê se acertou ou não. Todo mundo entendeu? Dá para a gente jogar? Preciso explicar mais alguma coisa? Estou tentando aqui para aumentar o número, Érica, e compartilhar enfim, e jogar com vocês. Acho que vale a gente enfatizar que esse jogo tem a proposta de ser colaborativo, né? Então, não é um contra o outro. Cada um vai construir um único caminho, né? Que é o caminho da personagem principal, da protagonista, que é a Nia. Tá? Então, legal falar um pouquinho dessa proposta. Estou tentando entrar aqui para poder jogar com vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar agora. Alguém falou alguma coisa aqui no chat? Ah, sim. Na verdade, não tem a necessidade, né, de criar um perfil. Acho que aparece uma opção para colocar no canto esquerdo só o nome, né? Isso, exato. E aí só colocar o nome mesmo do char, né, do personagem que vai estar ali e, e aí vai entrar direto para um botão falando para você jogar. Érica, enquanto eu estou tentando entrar, eu acho que vocês, enfim, acabou que só o Marcos conseguiu entrar, né? E você vai estar como mediadora, né? Como host. Não sei se dá para tentar jogar aí só. Dá, eu posso fazer o seguinte, eu continuo fazendo as perguntas, mas o que a gente vai fazer? Vamos pedir para o chat ajudar. Então, chat, vocês podem responder e a gente continuar aqui o jogo. Então, todo mundo que estiver assistindo pode participar, porque a ideia é a gente saber o máximo possível dessas histórias e conseguir montar. Eu vou pedir, então, para o Marcos para ele ficar responsável pelas pecinhas. Então, toda vez que a gente acertar em conjunto, o Marcos pega uma pecinha e ajuda a gente a montar esse caminho. Tudo bem, Marcos? Então, vamos lá. Estou ainda tentando aqui, mas vou estar aqui também na escuta para poder... Lembrando que a resposta está na carta, né? Então, Marcos, o chat não vê. Tentem não ver a resposta, o gabarito que está na carta, tá? Vamos tentar... Como eu que estou lendo a carta, eu não vou deixar ninguém ver o gabarito, porque ele está comigo. Por isso que eu não compartilhei a minha tela, porque se fosse a minha tela, eles iam ver. Aí agora eu estou aqui escondidinha, gente. Beleza, vamos lá. Teresa de Benguela foi rainha do quilombo de... Oi, gente, Quarité? No Mato Grosso? Quarterê. A imagem está meio desfocada aqui para mim. Tá, então, vamos lá. Lá no Mato Grosso, vamos falar da Teresa. Após a morte do companheiro, liderou a luta do quilombo contra soldados portugueses. Então, a gente está falando dela. E aqui diz que dia 25 de julho, data da morte dela, é celebrado alguma coisa. E aí, ele me dá 4 opções. 25 de julho, tá bom, pessoal? A, é o Dia da Consciência Negra. B, é o Dia da Mulher Negra no Brasil. C, é o Dia da Independência do Brasil. Ou D, é o Dia da Amizade. E agora eu vou dar uma olhadinha no chat para ver se alguém acertou. Aí, eu ia falar assim também. B. B é Dia da Mulher Negra no Brasil. O jogo está um pouquinho desatualizado.
Porque, se eu não me engano, como a Mércia falou, já é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana, né? E do Caribe. Não é mais só do Brasil. É afro-latino-americana. Afro-latino-americana, isso. Mas tudo bem, o importante é que todo mundo votou no B e tá certo. É essa a resposta. Eu vou deixar essa cartinha aqui do lado, porque ela foi acertada. Então, Marcos, você pode pegar uma dessas pecinhas, virar para ver qual é o caminho que ela tem e escolher estrategicamente onde você vai colocar ela aqui, ó, a partir dessa linha entre o azul e o branco, tá vendo? Esse aqui é o montinho, deixa o montinho. Você não é para pegar o montinho todo, Tá, não. já Tô te posso... vendo, hein? Tô te vendo, Tô hein? querendo facilitar. Tá tentando roubar, lá. Tô Não, vendo. jamais. Tô vendo. Pega aquela primeira pecinha que você escolheu ali em cima, Uhum. vira ela. Como que eu viro ela? Deixa que eu ver, peraí. Pronto, tá aqui. Ah, Agora, olha ela, você vai ver que ela tem vários espaços onde o caminho passa. Aí você tem que escolher um deles e colocar nessa linha entre o branco e o azul para dizer que é o começo da trilha da Nia. eu consigo girar essa peça? Consegue. É botão direito do mouse. Tem um rotate. Que legal. Esperto. Aí você flip. Isso. Legal. E assim, essa é uma peça Aí eu ótima. tenho 90 graus, 60. Deixa eu só ver como tá aqui. Tá. Tem tipo uma avenidinha aqui, ó. Vamos tentar colocar menos 60. Não, ficou doido. Mudou. Vai chegar lá. Aí, eu acho que assim dá. Dá. Dá sim. Boa. Aí Que legal, eu não sabia que tinha essas pecinhas. Muito divertido. Aí a gente coloca ela aqui no... Pronto. Como a pecinha está na parte azul, eu vou pegar outra carta azul para a gente descobrir o que tem nela, tá bom? Vamos lá. O pontinho, pontinho, pontinho. Então, é o começo aí, a gente tem que descobrir alguma coisa que está escrito aí. É conhecido também como Instituto da Mulher Negra. Foi fundado em 1983. 80 gente, 1000 perdões, espera aí. Deixa eu aumentar essa resolução para mim. Tá. Esse Instituto da Mulher Negra foi criado pela Sueli Guedes e é uma organização política de mulheres negras contra o racismo e o sexismo. É uma das maiores ONGs de feminismo negro do país e oferece assistência jurídica gratuita a vítimas de discriminação racial e violência contra a mulher. Qual é o nome desse instituto? Como ele é conhecido? A. IMN. B. GL10. C. Asmina. Ou D. Sempre Viva. E aí? Ô, Érica, quando você for ler a carta, você está clicando 2 vezes? Tô. Ah, tá. Mesmo assim tá ruim, né? Tô, porque é para aumentar a tela para mim, para poder enxergar. Porque os textos, eles são longos, então eles têm muita informação. Eu tenho que parar, ler um pouquinho com calma. Sim. Então, pessoal, tem uma pessoa que sabe todas as respostas, e que já contou para a gente aqui, né? Que a Mércia sabe tudo. E tá certo. O nome pelo qual a gente conhece esse instituto é GL10. Então, podemos pegar mais uma pecinha. Uma só, hein, Marcos? Dessa vez é uma só. Como que eu pego uma só? Você aperta com o botão direito, né? E aí tem... Não, aqui, ó. Uma pecinha. Tá aqui, obrigado. solta para você. Vou flipar ela aqui. Deixa eu girar ela. Aí, ó. Avenidona aqui, ó. Caminho reto agora. Só...
Opa, inverti aqui. Ai, meu Deus, cadê Aí. minhas aulas de geometria? Eu queria deixar ela retinho. Ai, É um pouquinho complicado. O encaixar que tá mais difícil, né? O encaixe das peças. eu vou achar, Do pode outro puxar lado, a do outro próxima aqui. lado. Falta só mais um pouquinho. Pode ir indo para a próxima que eu vou ajeitando. Vou pegando aqui. Daqui no final do ano tem tempo. Esse restinho de ano, né? Já pode ir numa outra carta enquanto O o Marcos vai Brasil tentando. comemora, vamos lá. O Brasil comemora no dia 13 de maio a abolição da escravidão no país, oficializada pela Lei Áurea. Porém, o estado do Ceará aboliu a escravidão anos antes da Lei Áurea. E ele quer saber com quantos anos antes da Lei Áurea o Ceará aboliu a escravidão. Foi A, 1 ano antes, B, 2 anos antes, C, 4 anos antes ou D, 6 anos antes? Eu chuto B. Eu não sei. Essa eu sabia. Peraí, deixa eu ver, tem alguém respondendo aqui. Então, vamos lá. Então, vou ler de novo. A é 1 ano antes, B, 2 anos antes, C, 4 anos antes ou D, 6 anos antes. Eu não sei, eu vou chutar, eu vou no 3. Ah, não, mas não é possível que você saiba essa. Sim, ela Tá sabe, chutando são também, 4 né? anos. Não, são 4 não. anos, tá certo. Tá bom, então podemos pegar mais uma pecinha. Toma sua pecinha, Marcos, monta aí. Legal, vamos ver. Se você botar um pouquinho, ela vira e desce. Vamos para a próxima. Aê! Gente, ainda bem que eu não fui fazer estrada. Mas, Marcos, tu tá indo pro lado. Tem que ficar feliz. Vai É tipo demorar. assim, tem que descer, né? Tem que Assim, ele vai fazer o caminho mais longo para a garota descer desse lugar. Tá vendo, né? Eu queria. Coitada da Nia. Eu acho que você tem que mexer na primeira pedra, tentar mirar. Porque eu acho que o que aconteceu com a primeira peça, eu acho que é uma peça que tem uma bifurcação, ó. Aí, sim. ó. Foi, ó. Troca. Põe a primeira essa segunda. Aí, conseguiu já desceu. Já tô conseguindo, gente. Né? Garota esperta, Mas gente. é o mouse aí, né? O problema é no mouse, né, Marcos? O problema é na maquininha que tá atrás, né? Na Eu vou época do ajeitando, gente. cinema mudo, os artistas negros não eram contratados para as orquestras que acompanhavam o filme, nem podiam tocar no hall do cinema. No entanto, com a gripe espanhola, Pixinguinha conseguiu convencer um produtor a contratar o seu conjunto. O conjunto do Pixinguinha tem um nome específico, que é o que vocês têm que descobrir, que é um grupo integrado somente por músicos negros daquela época. Olha que maneiro. Então, qual é o número desse grupo do Pixinguinha? A, o Choro de Calado. B, Galo Preto. C, os Carioquinhas. Ou D, os 8 Batutas. Eu vou de DEM. São os 8 Batutas. Eu acho que tá errado de novo. Perdão, gente.
Esse jogo no físico, gente, é muito mais fácil, tá? Realmente no digital fica difícil fazer a rotação das peças. Mas ele é muito mais fácil do que parece. E tem algumas cartas que têm textos enormes aqui. Não dá para ler tudo. Mas ele é muito interessante em perceber que, se você tiver qualquer dúvida, o texto continua para te tirar todas as dúvidas possíveis. Então, eu acho isso muito legal. Sim, a proposta é muito essa, assim, de trazer o conhecimento dessas diversas áreas, né? Diversas categorias. Né? Então, ia estar bem misto, assim, nesse sentido. Né? Vamos ver se a gente consegue chegar no meio do caminho. Vamos ver. E aí a gente tem um pouco também da experiência do jogo Aya, que também acho que é legal a gente compartilhar antes da gente finalizar esse encontro. Tá? Mas aí a gente tenta e ver também os conteúdos que estão aí dentro dessa carta, desse bolo de cartas do Rosinha. Vamos lá. Bem, aqui essa carta fala sobre as rodas de samba, jongo e outras partes fundamentais da identidade carioca. E aí, quando ele está falando dessas rodas de samba, da vida cultural, da música, ele cita como exemplo Eduardo Sebastião das Neves, que é um descendente de escravizados que se tornou artista no período pós-abolição, enfrentando todo o preconceito e dificuldade da época. E aí, esse cara conseguiu ser alguma coisa para a indústria fonográfica do Brasil. O que foi que Eduardo Sebastião das Neves foi para a indústria fonográfica? E olha assim, pós-abolição, hein, gente? Ali, imagina só a situação que ele não estava vivendo. Bem, a A diz que ele foi o primeiro cantor negro a gravar um disco. Na B, diz que ele foi o segundo cantor negro a gravar um disco. No C, diz que ele foi o primeiro artista a se apresentar num show. E no D, diz que ele foi um poeta negro que lançou um livro. Então, qual dessas opções é que ele foi tão importante na indústria fonográfica? Qual o nome da pessoa mesmo? O nome dele é Eduardo Sebastião das Neves. Ele nasceu em 1874, antes da abolição, e viveu até 1919, no período pós-abolição. Deixa eu ver. Eu vou ficar quieta, senão eu vou passar vergonha e isso vai ficar gravado. Mércia. A Gabi! O pior é que eu participei disso tudo, gente. Só que assim. Olha, eu vou dar uma colher de chá para vocês, gente. Olha só. A pergunta é específica sobre a indústria fonográfica. A indústria fonográfica faz o quê, meu Deus? Tá. Foi. Então, o primeiro ou o segundo? A gravar um. Pensa na época dele. Fazer um show, então? O que você acha, Marcos? Nossa, é difícil, né? Eu tô aqui no meio das perguntas, muito pensando assim, caramba, tipo, eu estudo isso, tô sempre buscando coisas, mas tem tanta coisa que a gente não sabe, e aí parte muito dessa invisibilidade, né, dessas pessoas no nosso dia a dia. É comum, né, tipo, pensar, sei lá, que a cultura europeia tem um Shakespeare e todo mundo sabe que é de ponta a ponta. E a gente não tem esses referenciais grudados, né? Então, eu acho que esse jogo é incrível porque eles nos apresentam isso, mas a primeira jogada vai ser muito de frustração, assim, de tipo, caramba, eu não sei. Mas é muito interessante, assim. Eu chutaria, talvez, a primeira apresentação em público, assim, porque a apresentação musical existe desde que o mundo é mundo, mas os salões na época, né, provavelmente eram fechados, né, para músicos negros. Então, talvez, pós-abolição. Todo mundo chutou errado, não pode pegar uma pecinha nessa. Ele foi o primeiro cantor a gravar um disco. Caramba. Cantor negro a gravar um disco.
Eu ia Eu falei falar, que estava. eu ia falar, deixa eu falar. É porque, assim, Mas todas as peças que a gente coloca, foi a Mércia que deu o ponto, entendeu? Não, Vai ser então. especialista. Mas, se eu não me engano, porque eu lembro porque eu joguei recente, tá, gente? Então também eu não conhecia. Mas, se eu não me engano, ele também ainda era militar, Ah, entendeu? Caraca. Ele era cantor, ator, e foi o primeiro a fazer show. E é um cara que a gente interessante. precisa conhecer mais as obras, né? Uhum. Eduardo Neves. Como é que é o nome grandão aí? Eduardo Sebastião das Neves. Uhum. É isso, Silvia. A gente vai E montar uma nosso curva. repertório de referências aí. Eu acho que é isso. Muito bom. Ou a gente termina uma com chave de ouro. Vai outra aí para ver se a gente acerta. Vamos lá. Para a última, antes da gente jogar o próximo jogo. Sim, vamos lá. Eu vou pegar o... Essa não. Olha só porque... facilitando pra gente, hein? Não, sabe o que é? Eu peguei 2 cartas, porque uma eu tentei ler e não consegui. Eu sou cega, por favor. É miopia, astigmatismo aqui na tela. Pelo amor de Deus. Olha só porque o jogo ama muito vocês, eu peguei uma carta que fala sobre a tia Ciata e como ela é um patrimônio do Rio de Janeiro, mas que conta um pouco da história dela. Fala que ela nasceu e cresceu na Bahia, né? Que o nome dela, por mais que a gente conheça ela como tia Ciata, o nome dela é Hilária Batista de Almeida. Ela nasceu no ano de 1854, viajou para o Rio com 27 anos, né? Durante uma diáspora baiana que veio para o Brasil no finalzinho do século XIX, né? Fala sobre como ela, vamos ver aqui, ó, que ela veio ainda quando o Rio de Janeiro era a capital, então foi uma grande vinda de pessoas e ela veio junto, né? Na época que a gente ainda era a gente, aí eu nem estou morando no Rio de Janeiro, mas ainda falo a gente, quando o Rio ainda era a capital do Brasil, né? Conta aqui pra gente a fofoca de que ela é filha de Oxum, tá? Eu achei essa fofoca maravilhosa. E que ela se consolidou como um símbolo da resistência negra na área que ela atuava. E aí, contando, tem muito mais coisas sobre ela aqui, se eu parar para ler, eu vou demorar o dia inteiro, mas essa carta ela é só uma exaltação sobre essa pessoa incrível que foi a tia Ciata. E aí a carta, como ela é uma exaltação, ela diz que é um prêmio para gente que podemos pegar 2 peças para montar. Então não teve pergunta, era só 2 peças. Meu Deus, agora a bênção da tia Ciata, gente. Aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Eu vi que você deu uma roubadinha aqui naquela peça ali, ó. Naquela quarta peça ali, tá bem vergada. Tá não. Tá bem vergada ali. E aí, uma das formas de jogar esse jogo, pessoal, é cada uma dessas perguntas ser feita para uma das pessoas que está jogando e colaborativamente tentar acertar. Lógico que no meio da bagunça a gente acaba, né, dando pitaco na carta do outro, ajudando a responder uma outra pergunta. Isso quando não tem alguma pessoa safada olhando, pesquisando no celular embaixo da mesa, tá? Porque eu vi isso acontecer, eu lembro. Mas eu acho que você estava fazendo isso, aposto. Eu? Não. Entrei aqui rapidinho para falar, para ver os posts do nosso. Não, ó. Não, então, eu entrei aqui rapidinho no celular para ver os posts do vídeo que a gente acabou de publicar do Telecine.
Muito bom. A gente vai compartilhar aqui com a galera. Eu acredito em você, né? Eu não faria Ó, isso. com todas essas jogadas, a gente chegou na parte média da comunidade descendo para ir. E não pegamos nenhuma carta de bloqueio, as pecinhas de bloqueio, né? Ficaram aqui de boa, não participamos dessa discussão, né? Olha, Bem, esse é o jogo. Quem quiser adquirir o jogo pode entrar em contato com o Cinema Nosso, pessoal. Tem muito mais material e muito mais cartas. E elas vão ficando um pouquinho mais pesadas, assim, mais difíceis quando você vai descendo, terminando de descer esse caminho que a gente está criando. E assim, ele pode ser colaborativo de várias formas, né? Pode ser cada um na sua jogada, ou todo mundo deliberando qual é a resposta certa, desde que a gente tenha alguém para narrar as histórias e dar as opções para a gente escolher, dá para jogar de 2 a mais pessoas e conhecer, né, todo esse material rico que a gente tem, todas essas histórias incríveis que a gente tem, né? Eu assim, como a gente está jogando de rapidinho, eu não parei para ler todas as histórias completas. Então, se vocês querem conhecer as histórias completas, dá uma olhadinha no jogo, pessoal. É muito isso, bom. Érica, obrigada pela condução. Marcos, gostou da experiência do jogo? Eu amei, eu adorei. Aprovado? Nossa, que jogaço. Eu gostei muito dos conceitos, né? Eu gostei dessas 3 divisões de cartas. Estou curioso para ver o que tem nas outras cartas. E, nossa, muito divertido, muito, muito legal. Eu gostei da ideia de montar as estradinhas. Eu queria aproveitar e me desculpar pela minha inabilidade. André Rebouças, me perdoe. Foi o André Rebouças, o primeiro engenheiro negro, né, que fez diversas rodovias. E me perdoe porque eu não pude fazer as melhores Continua a rodovias. estradinha. Mas muito bom, parabéns, gente. Gente, então, em relação ao jogo, é isso que a gente queria apresentar para vocês, uma forma que a gente, né, de ilustrar, né, como as narrativas afrofuturistas também estão dentro dos jogos, né, como o Marcos trouxe na sua experiência, como isso está dentro do teatro, como a Mayara trouxe na sua experiência também, e como isso foi construído através desse jogo feito pelas alunas do Cinema Nosso. Acho que ele chega a ter um tempinho, mais uns 9 minutinhos. Queria aproveitar e dar o espaço para o Marcos apresentar também o jogo Ah, sim. Aya. Gabi, eu fiquei Oi. pensando que esse jogo é excelente para dinâmica de sala de aula. Sim! Muito bom, cara. Muito bom mesmo, assim. As crianças que se amarram em jogos, é super. Verdade. E a Parabéns. proposta é justamente essa. Fala, Messi. O maior sonho da gente é exatamente pegar esses jogos e dar um de presente para cada escola, sabe? Entendeu? Se tem algum patrocinador escutando isso, olha a dica, hein? Se vocês quiserem, banca aí para a gente produzir e distribuir esse jogo. Assim, só como quem não quer nada, assim, né? Só para deixar no ar. Vai que é. Não, jogando. Só jogando. Faz todo sentido. Inclusive, tem aqui no Brasil a lei de SBN, né? Que coloca também os livros e materiais didáticos. Eu acho que super vale a pena olhar, né? Imagina, cada um desses distribuído numa escola do estado, da escola da prefeitura. Isso é incrível. Muito bom. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês, gente. Comentem se vocês estão ouvindo o som também. Se estiver muito alto ou abaixo. Está ouvindo. Essa queria comentar alguma coisa? Não. Tá linda essa arte. Obrigado. Como eu sou fã de vocês. Obrigado, Eu tô gente. apaixonada. Não é, Érica? Muito A gente bom, fica obrigado. arrastar eles para essa Diana, né? Deixa a Raquel deixa- melhorar logo. Sim, vai ser muito legal ela contar como foi o processo criativo. Esse jogo tem muito da Raquel. Acho que a ideia inicial parte dela, né? Eu estava até comentando com a Gabriela e com a Mayara. A Raquel, eu e a Raquel tivemos a oportunidade de participar de uma Game Jam
em Curitiba, que a temática era a empatia. E aí, muito no caminho, já pensando no que poderia ser o jogo, a Raquel queria muito falar sobre cabelo crespo, né? E a gente estava indo de ônibus, passando as árvores, e ela viu uma árvore e falou assim, nossa, é tipo um Black Power, né? A copa da árvore, né? Fez o formato certinho. E daí ela falou, nossa, vamos fazer um jogo assim, tipo, que pensa esse espaço do cabelo crespo. E a primeira versão do jogo a gente fez durante essas 48 horas da Game Jam. Aliás, gente, Game Jam são eventos incríveis, assim, para criar, porque eles tornam ideias, assim, concretas em pouco espaço de tempo, sabe? Então, isso é muito bom. E de lá a gente teve a oportunidade de fazer, né? A Raquel fez um roteiro de um jogo onde a Aya, né, ela conversava com a mãe dela sobre um episódio de racismo que ela tinha vivido na escola e falava muito sobre não estar gostando do cabelo crespo dela. E aí a mãe dela, muito preocupada com isso, tenta mostrar que ela tinha ancestrais, de que o cabelo dela era uma coroa. E foi um jogo muito especial para a gente fazer, mas ele tinha só uma única questão que batia muito na gente. Ele fazia com que muitas pessoas negras chorassem no final dele. E assim, a gente entende que é um espaço de reconhecimento, de fato, né? De uma vivência, mas a gente sempre pensa muito na responsabilidade dos nossos jogos, né? O que eles vão entregar para as pessoas? O que essas crianças que vão jogar, esses adultos, vão ter como experiência e vão levar para depois disso também, né? Então, eu lembro muito que a gente sentia que a Aya precisava de, de um outro espaço, como obra, né? Então a gente teve a oportunidade em 2019 passar no edital do Vai, um edital aqui de São Paulo que foca em produção cultural periférica, foi incrível. E partindo dele a gente teve a oportunidade de fazer essa versão demonstrativa. Ainda não é um jogo completo, a gente quer ter mais coisas no jogo, mas já expressa um pouco do que a gente queria. E colocando aqui para vocês, né? O Aya, esse lindo Black Power, ele é um jogo que tem 3 pilares, né? Que é ancestralidade, natureza e afeto. A gente queria muito falar disso, ao mesmo tempo que a gente conta uma história de uma menina negra e a sua relação com o cabelo, sua relação familiar. Então, essa aqui é a introdução do jogo. Então, aqui é a Aya caindo no sono, né? E o que acontece, né? Agora a gente é apresentado a tela do jogo. Essa primeira parte que eu vou mostrar para vocês eu vou passar bem rapidinho nela, mas ela é um tutorial poético que a gente fez, né? Então é assim: Aya dorme em sua tiara, afaga a Senhora do Tempo. Quando a tiara na cabeça se fechar, o jogo acaba. Né? Antes dos pesadelos fazerem teus lindos sonhos de alimento. Os pesadelos adoram comer os sonhos e amam ainda mais sonhos, né? Plantas, perdão. Isso. Ame e cuide do crespo, o mesmo que semeia. A Aya tem 4 tipos de sonhos. Se a tiara do tempo se fechar e algum estiver vazio, você perde. E se todos esvaziarem ao mesmo tempo, você também perde. Essas são as condições de vitória, de derrota, né? O mais rápido que acerta a lua do meio. Então, abra a cabaça e selecione a semente que quer coletar. Após isso, ela poderá ser plantada. Então, tem uma cabaça ali no cantinho esquerdo que está piscando. Plante semente, teu sonho pode voltar por inteiro, né? Planta semente, seu sonho pode voltar por inteiro. Temos 4 tipos de semente, 4 canteiros. Com a quantidade de luz certa, elas viram plantas saborosas. As plantas que os pesadelos gostam, né? Porque a luz é destino, florescido e afasta pesadelos. Mire a luz para os 4 canteiros e pressione o botão para as plantas crescerem. Essa luz vai ser super importante para a gente conseguir tirar os pesadelos da cabeça da Aya. E Aya dorme e sorri para ver que todos os sonhos são verdadeiros. Defenda os sonhos da Aya antes de a tiara do tempo se fechar. Essa é a sua missão. Então, aqui vocês foram apresentados a mecânica principal do jogo e aqui formam um poema, né? Junto também, afaga teu crespo e teu destino sorrir. Passou aqui o tutorial. Aí,
agora, né, eu controlo a griot e o princípio é basicamente esse. Se vocês repararem aqui na parte superior, os pesadelos eles estão comendo os 4 sonhos da Aya, né? E eu tenho que vir até essa cabaça aqui, selecionar as sementes, né? Eu vou selecionar a de baixo com a seta e vou selecionar outra também que é a de cima. Eu quebrei a semente, eu tenho que acertar bem na lua do meio, né? Como diz lá no tutorial. E agora eu tenho que vir plantar. Eu vou plantar a primeira planta e a segunda. Agora que eu plantei, eu preciso correr aqui e iluminar a planta para o pesadelo sair da cabeça da Aya e pegar. Vou pegar aqui as plantas que eles estão comendo, as sementes, né? Vamos plantando, né? Senão a gente vai perdendo aqui. Enquanto isso, dá para eu falar um pouco sobre quais foram os aspectos criativos que a gente foi abordando, né? A Raquel falava muito que queria que fosse um jogo bem divertido. A gente queria realmente poder apresentar por meio de uma mecânica de diversão essa ideia do pesadelo. Agora ele está muito mais no espaço de metáfora, né? De algo ruim que atrapalha os sonhos da Aya. Mas a gente sabe que isso pode ser lido como desafios que a Aya tem no dia. E essa griot, ela está muito no espaço de proteger, não um sonho específico lá dentro, né? Mas ela está tipo num meta-sonho aqui, tentando proteger a noite da Aya, né? E acho que também traz muito essa metáfora do sonho de vida, sabe? Quanto criança sonha, né? E quanto a gente precisa proteger isso. Mas falando um pouquinho das decisões também que apareceu muito pra gente, a gente queria muito que na direção de arte, isso veio muito do Zé também, que é o nosso diretor de arte, que aparecesse elementos muito de uma África oriental, sabe? Que tivesse o elemento do ouro. A gente mirou muito no espaço do Egito, perdão, África Ocidental, não Oriental. Perdão. Então, isso era uma coisa que a gente queria muito trazer. E aí apareceu os trigos, apareceu a ideia do plantio, e todos esses elementos vão sendo apresentados, né? Então, aqui eu estou plantando, só para você, eu estou fazendo super rápido, né? Mas às vezes as sementes quebram. Sabe o macete. Já. Sabe o macete de tudo. Joguei tanto, né? É super Jogo legal. É muito lindo, Marcos, assim, Obrigado. Conceito, a identidade, os elementos que vocês trazem, do griot, essa junção, né, do cuidar, da ancestralidade, cuidar também da infância, né, dos sonhos. É muito bonito, assim, eu acho que sintetiza bastante a conversa que a gente teve hoje, né, sobre narrativas afrofuturistas, essa conexão, né, que a gente precisa ter com a ancestralidade, com as nossas histórias, e dar ênfase, né, nessas histórias de uma forma positiva, da forma que tem que ser dada, né, a luz que tem que ser dada, né, a essas narrativas, fazendo com que a gente realmente seja protagonista, né, dessas histórias. Obrigado. Muito lindo. O pessoal pode ter acesso ao seu jogo, ao jogo de vocês sim. hoje, se quiser testar em casa. Esse jogo é só de um player, né? Por isso que a gente não colocou o link aqui na sala, para quem está aqui na sala virtual. Mas ele está para teste, né, Marcos? Sim, ele está disponível para o Windows e Mac atualmente. Ele tem uma versão, essa versão funciona tanto no teclado quanto no controle. Se você tiver um joystick, você consegue jogar também. Tá no site da Game Jolt, vocês conseguem achar tanto nas nossas redes sociais quanto no nosso site. E se tiver qualquer dificuldade para instalar ou para jogar, pode enviar uma mensagem, a gente sempre responde quando pode. Deixa eu mostrar para vocês a memória, né? A ideia de que toda vez que a Aya sobrevive, os sonhos, né? Toda vez que consegue salvar os sonhos, ela relembra uma memória dela, né? E a ideia de que o jogo tenha várias memórias durante a vida inteira dela. Então aqui a Aya tá com a avó dela fazendo a árvore genealógica dela.
Que lindo! Que lindo! Nossa, muito interessante. Que lindo também. Viu, Olha, Mayara? A eu gente vai adorei, para jogar. adorei, é, adorei o jogo das cores também, né? Essa coisa do azul. Sim, Gosto muito desse jogo de cores. E também tem os jogos, os jogos atuais tem um quê de estresse, né? Esse sim, jogo eu sinto que tem um desestresse, um desaceleramento. Então, gosto sim. muito disso. Sim, muitos jogos são pautados nessa lógica do conflito, né? Aqui até É, tem um conflito que motiva, que é tirar né, os pesadelos da cabeça da Aya, mas a gente também não cria muito essa coisa monocase, sabe, de bem e de mal. Os pesadelos, eles são só famintos, assim. E eles estão no decorrer do jogo inteiro, né, do começo ao final. Então era muito para trazer essa metáfora de que os desafios na vida eles vão aparecer sempre, sabe? E é muito mais sobre como a gente aprende a plantar as nossas sonhos e não deixar que essas coisas nos atrapalhem, sabe? Então, tinha muito essa proposta, né? Ah, muito lindo, o trabalho de vocês é muito genial. É muito bom Obrigado. ver que a área de jogos, né, que vocês estão aí na indústria de jogos para estar levantando essa bandeira estética, mas também, né, que tem um quê político e um quê de resgate, né, de memórias e de fortalecimento dessas histórias. Aqui no chat da sala, o pessoal já está perguntando do link, então você pode Ah, deixar sim, aqui, Marcos, posso. o link do pessoal que está aqui na sala. Para quem está assistindo a gente, tanto pelo canal da rede do YouTube do Cinema Nosso, a gente também pode compartilhar o link com a galera na descrição dos vídeos. E aí, já conduzindo a nossa conversa para o final, queria, enfim, já passar a bola para vocês que estão aqui na nossa mesa para fazer as considerações finais. E aí depois a gente finaliza. E eu também gostaria de ter esse espaço para mostrar o vídeo, né, que a Mércia bem falou na nossa conversa, de uma parceria que o Cinema Nosso está firmando, né, com a Telecine, que eu acho que também vai dar uma ilustra também bem a temática sobre as narrativas afrofuturistas, que tem muito a ver com as histórias das meninas, de algumas alunas que o Cinema Nosso teve, que o Cinema Nosso tem. Então, mas antes de mostrar o vídeo, eu gostaria de passar a palavra para a Mayara, para a Mércia, enfim, para quem estiver aqui, para o Marcos, para quem estiver aqui na mesa que gostaria de dar um comentário final, um recado final. eu só quero agradecer o espaço, né, a troca. Acho que a gente sempre, quando se encontra, a gente aprende muito, a gente troca muito num lugar muito tranquilo, muito confortável, muito construtivo. Então, é sempre bom estar com vocês. Muito obrigada pelo convite, pela confiança. Eu acho que também por estimular a gente a se pensar por essa ótica, né, por esse olhar afrofuturista, e por se pensar também por fazer essa caminhada do ontem, do hoje e do que a gente quer, até enquanto relações, né? Olha que bacana isso aqui, esse encontro. Acho que tem tudo a ver. Então, muito obrigada. Legal. Marcos, Sim, eu queria muito agradecer novamente esse espaço. Eu gosto de dizer que se as pessoas gostam quando eu apresento as coisas da Sul, acredite, a Raquel brilha ainda mais. Eu adoro quando ela apresenta, sentir falta dela aqui. E busquem um pouco tem uma coisa que eu sempre tenho trazido, na verdade, que eu acho que veio muito no AIA, que é esse espaço de afetividade, né? A gente escuta muito das pessoas de que o espaço do jogo muitas vezes não é um espaço permitido assim da diversão. Então, se questione, sabe, sobre o que afetivamente você pode ou não pode. Dar um pequeno exemplo assim, muitas vezes você teve um sonho, sei lá, de andar de patins, e aí hoje em dia adulto você fala não, não é para mim. Tipo, não, questione isso assim, porque muitas dessas questões estão muito mais sobre espaços de poder do que decisões só nossas, né? E a decisão do jogo também é muito isso, esse espaço de ter um momento livre para se divertir, para ficar ali, para, entre aspas, perder um tempo, né, como algumas pessoas dizem, é, na verdade, um espaço de
construir novas coisas. Foi um prazer, gente. Muito obrigado. Obrigada, Marcos. Obrigada, Maiara. Mércia, quer fazer uma consideração final? Obrigada, Marcos. Obrigada, Maiara. Obrigado. Acho que a fala de vocês nos toca eu digo que a gente está no final de pandemia, né, gente? Porque a gente já está terminando. A gente está terminando de ficar dentro dessas caixinhas, mas essas caixinhas também nos possibilitou isso, assim, nessa uma tarde de terça-feira, a gente está aqui numa roda com outras mulheres de outros locais da América Latina, que também estão pensando e aprendendo sobre gestão, sobre cultura e refletindo sobre a importância do espaço da diversidade dentro das nossas obras artísticas, né? Eu acho que vocês trouxeram são elementos importantes para a gente poder entender o que é afrofuturismo, e quando a gente trouxe esse tema para a rede, dizendo, mas o que é isso? E eu sempre acho que muitas pessoas alinham afrofuturismo com ficção científica, ou essa questão de ter alguns personagens negros, e a gente vai aprendendo também. Então, eu acho que são pontos interessantes sobre essa perspectiva afrofuturista, de quem está fazendo arte aqui, e arte e entretenimento. E aí, Marcos, a gente está batalhando há muitos anos aqui, alguns anos aqui no Cinema Nosso, quando a gente, que é uma escola popular de audiovisual, começou a trabalhar os games dentro de uma perspectiva que isso é audiovisual também, mas também militar com os games e os jogos numa perspectiva que é entretenimento, sim, mas não é só entretenimento, é arte, né? E como um espaço artístico, a gente precisa estar representado, sim, mas também a gente precisa ter protagonismo nos agentes que fazem essa indústria. Então, acho que pontos importantes que eu anotei aqui, que vocês falaram em relação a pensar esse futuro e o afrofuturismo centrado nessas ações eu acho até periféricas, que a gente possa dizer, são o protagonismo de personagens negros, a importância disso, a importância dessa narrativa negra, dessa ficção especulativa que é quando se olha o presente, o agora e o passado, não esquecendo de todo esse resgate da ancestralidade e nesse resgate também de uma perspectiva diaspórica. Acho que também, e a gente tocou aqui pontos nisso, de falar da afrocentralidade, que esse momento que é mais do que só, né, é mais do que só personagens negros, é quem está por trás fazendo também, entendendo a importância da sua imagem cultural e dos seus próprios interesses que precisam estar ali estampado no espetáculo, na arte como um todo, ou no jogo como um filme, e da própria autoria negra. Então, acho que são alguns pontos que vocês foram colocando, e eu acho que está totalmente alinhado ao que a gente está construindo sobre afrofuturismo. Parabéns, eu fico super feliz de ter tão jovens empreendedores, porque aqui estão, além disso, são empreendedores também, empreendedores e narradores da sua própria história, mas empreendedores da área artística. Então, assim, parabéns, você sabe que eu sou sua fã, Maiara, e sou super fã de Raquel e de você, Marcos, do conteúdo que vocês... e sou orgulhosa de pensar nesses últimos 4 anos, como vocês cresceram rápido, né? Parabéns. Obrigada pelo convite, obrigado por terem aceitado o nosso convite para estar aqui nessa janelinha e a gente poder pensar juntos. Muito desses conteúdos a gente também está amadurecendo para levar para as turmas, né? Esse é um ano que a Escola Audiovisual de Cinema Nosso, principalmente o projeto Empoderamento, vai trabalhar sobre ancestralidade, então muito do que vocês trouxeram aqui como conteúdo artístico a gente vai levar para trabalhar tanto com as jovens, quanto com os outros projetos de formação, assim como também com as crianças. Sou grata.
pela participação de vocês. Obrigada, Gabi. Obrigada, Érica. Você, como narradora, eu acho que você vai ganhar o posto oficial de narradora de jogos. A gente treina para isso. Muito obrigada. E obrigada a todo mundo, Romina, e todo mundo que está aqui e que participou aqui nos bastidores nos ajudando. Aprovecho, Mer, para decirles que, bueno, que el sábado también pueden aprovechar que hoy Alejandra estaba acompañándonos, ellas están organizando un taller, una oficina sobre afrodramaturgias, ¿sí? Entonces, para poder escribir para teatro, es una directora y dramaturga de la República Dominicana que va a estar como coordinando el taller, así que, bueno, súper invitadísimas también estas mentes jóvenes para que creen nuevas dramaturgias. Seguimos? Obrigada. Obrigada, pessoal. Érica, quer deixar recado final? Falar sobre a Game Jam dela já? Eu quero. Posso? Pode. Tá bom. Vou tomar muito tempo de vocês. Nós tivemos uma live incrível, foi um momento importantíssimo para todos nós, porque a gente está construindo esse espaço da Game Jam. A Game Jam, ela não vai vir só no dia do evento, ela está sendo construída sobre muitas mãos, com muitas pessoas ajudando a criar o cenário, mostrar expectativas, né? Dar esse tempo, né? Doar esse tempo para que a gente possa ter um evento magnífico. E hoje, mais do que nunca, tenho que agradecer muito a todo mundo que está aqui com a gente. Foi um time incrível, foi uma forma super diferente de fazer a live, mas eu quero convidar todo mundo aqui que está assistindo e que está aqui com a gente. Semana que vem é a última live do pré-evento, porque daqui a pouco o evento está chegando. Então, a gente vai aproveitar a semana que vem para tirar absolutamente todas as dúvidas de vocês. Então, vocês podem mandar as dúvidas nas nossas redes sociais, aqui nos comentários do YouTube, vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail, não tem importância, a gente vai catar isso tudo e responder. Só tem um detalhe, a gente vai jogar um jogo que estão pedindo para a gente jogar desde a primeira live. Então, olha, vai estar muito babado, viu? Eu espero que vocês possam encontrar a gente, então, semana que vem, aqui, para a gente jogar, conversar e tirar dúvidas, ok? Então, até semana que vem, pessoal. Gente, beijos, e abrindo também o convite aqui para as meninas da rede. Esse evento da Game Jam delas também é para mulheres da América Latina toda, então todo mundo aqui fica à vontade de se inscrever, tá bom? Gratidão, viu? Beijão. Você vai terminar exibindo, Gabi? Vamos exibir o vídeo. Desculpa. Vamos exibir que também vai ser... Ana, obrigada, querida. A Ana está aqui também, que nos ajudou. Quem mais ajudou aí com a técnica, Romy? Antes dela apertar o play. Llegué para el cierre yo. Estuvo Joana acompañando todo el tiempo. Joana, está Cintia y Anita, que llegó a escuchar lo de las narrativas del videojuego, que es lo que más le importa. Bueno, pero queda grabado, así que también vamos a poder. La verdad que lo que mostraron los chicos, les chiques, fue buenísimo, buenísimo, buenísimo. Posso apertar o play aqui para todo mundo ver o vídeo? Só para explicar, essa é uma parceria que o Cinema Nosso fez com a Telecine, que, enfim, conta um pouquinho da história de algumas alunas que a gente tem aqui na casa, que a gente tem aqui na escola. E em breve aqui, pelo menos aqui no Brasil, vocês vão ver algumas comerciais sobre elas, e esse aqui é a chamada, viu? Então fiquei agora, vou ver se vai aparecer o som, né? Vocês vão conseguir escutar o som. No mês internacional da mulher, eu não sei o que eu faria da vida se não arte. Telecine convidou alunas da instituição sociocultural Cinema Nosso para uma ação especial. O cinema é um lugar onde eu posso falar e as pessoas vão me ouvir.
trazer uma luz sobre histórias que ainda não têm luz. Elas apresentaram seus trabalhos para um júri de mulheres inspiradoras e uma será selecionada para uma bolsa de estudos em qualificação em cinema. A minha visão é uma visão de uma jovem mulher negra bissexual que faz cinema. Eu também posso chegar, outras meninas podem chegar. Vamos trazer novos talentos para o mercado audiovisual e mais mulheres inspiradoras para o cinema. Mulheres fazem cinema e juntas vamos fazer muito mais. Ai, gente, eu tô apaixonada por esse vídeo. Pessoal, obrigada. Acompanhem as redes sociais da Rede de Mulheres pela Cultura, as redes do Cinema Nosso, enfim, o CTO, a Suede Rio, e vamos seguindo aí, construindo e dando espaço para essas narrativas afrofuturistas, viu? Beijo grande para todo mundo, gratidão, Rede, gratidão pelas mulheres que estão aqui. E obrigada a todo mundo que assistiu a gente. Muito lindo o vídeo, gente. Adorei. Beijo. Parabéns.